Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Aconteceu o que boa parte ou a grande maioria não acreditava. A grande maioria dos torcedores rivais, a grande maioria dos comentaristas, a grande maioria do planeta e boa parte dos próprios torcedores. O Botafogo venceu o PSG, o campeão da Champions. E agora, senhores comentaristas, que parece que estão torcendo para as coisas darem errado. Vocês devem estar enfiando o dedo no fiofó e rasgando, né? Vocês devem estar mordendo as costas, porque o que vocês mais querem é que os brasileiros façam vergonha. Porra, e até agora não aconteceu. Engraçado, né? Aí eu conversando com um amigo, né, trocando a ideia com um amigo, a gente sabe que tem alguns canais, algumas emissoras de televisão aqui, né, que tentam induzir todo mundo ao erro, né? Em vários setores. Setores da economia, da educação. Então tem canais que eles tentam te enganar para proteger o governo, para proteger alguma coisa. Todo mundo sabe qual é o canal que eu estou falando, né? Então, tem esses canais que fazem isso para proteger, para fazer o seu produto, né, mais agradável para alguém. E aí a gente leva isso para o lado do futebol. A gente sabe que o mundo do futebol rola muito dinheiro. E você vê que aqui no Brasil, igual provavelmente no mundo, os campeonatos europeus, eles são os mais vistos, eles são os mais rentáveis, eles são os que têm as melhores premiações. Isso é mentira? Não, isso não é mentira. Isso é verdade. E aí, quando essas emissoras compram os direitos, né, de transmitir esses campeonatos, bom, ele tem que ter atrativo, né, cara? Então você vê os comentários, os comentaristas, enaltecendo os campeonatos europeus de uma forma monstruosa, de uma forma que eles não fazem com o Campeonato Brasileiro. E nem pelo fato de também comprarem os direitos, não fazem da mesma forma. A utilização do marketing, a utilização do prestígio que eles colocam no Campeonato Europeu não é o mesmo que eles colocam no Campeonato Brasileiro. Eles colocam os times europeus acima do bem e do mal. E aí, todo mundo acha que qualquer time europeu é melhor que um time brasileiro. E quem me acompanha aqui há muito tempo, sabe? Eu sempre falei assim, cara, eu acho que eu tô fora do padrão. Porque eu não acho o futebol europeu isso tudo. Sempre falei. Eu falo com meu filho, filho, caralho, eu não consigo olhar essa discrepância de velocidade de um futebol para o outro. Não consigo ver. Desculpa, mas eu não consigo ver. E aí você vê muito time europeu jogando no contra-ataque, jogando na retranca, jogando por uma bola, jogando por bola longa, jogando por bola dentro da área. E comentarista falando que isso é sensacional, mas quando é feito no Brasil é uma merda. Então eu espero, lógico, óbvio,
que essa vitória do Botafogo é, quer dizer algumas coisas e outras a gente tem que entender que foi um jogo. Mas mesmo assim, mas mesmo assim, eu não sei nem o que estão falando. Não, pelo mundo, obviamente que estão falando bem do Botafogo. Obviamente que pelo mundo estão falando bem do Botafogo. Obviamente que algum pedaço do mundo está dando uma desdenhada, né? Mas aqui no Brasil, eu espero que ninguém faça pouco caso do que o Botafogo fez. E aí eu já vou dizer de cara algumas coisas. Deixa eu logo então pedir a você, meu amigo torcedor do Botafogo, que está feliz de orelha a orelha, meu amigo torcedor brasileiro em geral, que está feliz pelos brasileiros estarem representando bem o nosso país na Copa do Mundo de Clubes. Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque nos comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canal, com uma grana aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que se o frango está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito, então dá essa moral no canal, inscreva-se no canal. E, só para lembrar, não deixe de hypar os vídeos do canal Resenha com Magalhães. Hypar é uma forma de você dar pontuação. Então, assim que você curtir, vai abrir uma janelinha, você vai lá e clica em hypar, que você vai estar ajudando o canal a crescer. Beleza? Então vamos lá, cara. Obviamente que se você pegar os números do jogo, todos os números estão a favor do PSG. Óbvio. Mas o Botafogo tinha que utilizar uma tática. Qual seria a tática do Botafogo? Ir para dentro, jogar de igual para igual com o PSG? Não ia dar. Ou talvez não iria dar. O treinador do Botafogo fez o correto, tirou um centroavante e bota um volante que já jogou na Europa e jogou bem, o Alan. Né? Talvez até a visão sobre o Alan mude a partir desse jogo. E ele sabia que ia sofrer e ia tentar ali, num contra-ataque rápido, fazer o gol. E foi isso que aconteceu. Quantas vezes o Botafogo jogou dessa maneira aqui no Brasil, em bola rápida? Quantas vezes? Eu me lembro aqui de 2 vezes que o Botafogo jogou com um homem a menos e ganhou o jogo em bola rápida. Quantas vezes o Igor Jesus fez contra-ataque e ajudou o Botafogo? Isso não é de hoje, pô. Ah, falar em Igor Jesus, irmão. Olha, o Botafogo vai sentir uma falta do Igor Jesus. O Arthur Cabral é bom jogador, mas não é o do Jesus. Eu espero que o Arthur Cabral supra, porque eu gosto muito do Arthur Cabral. Muito, 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 muito. Eu espero que ele dê certo no Botafogo, espero. Mas ele não tem essa característica, tá? Só para avisar quem não conhece o Arthur Cabral. Ele tem outras características. Ele faz um pivô muito bom. Ele é um cara forte. Lembra um pouco o Adriano, mal comparando, tá? O Imperador para fazer o pivô. Para tirar a bola dele, quando ele tem de corte, quando ele segura para poder clarear a jogada, é difícil pelo tamanho do cara. Mas vamos lá falando do jogo. Obviamente que você pega os números vão estar a favor do PSG. O PSG chutou 16 vezes. Só que o PSG chutou 2 vezes em direção ao gol. O PSG só conseguiu dar 2 chutes em direção ao gol. O sistema defensivo do Botafogo foi brilhante. Os zagueiros, o garoto novinho lá, o Jair, arrebentou. O Barbosa, sem fazer gracinha, sem querer ser xerife, só jogando bola, arrebentou. Arrebentou. O sistema defensivo foi muito bem. E quando conseguiu utilizar o contra-ataque, fez o gol. Era a maneira que o Botafogo tinha.
O Botafogo tomou 2 cartões amarelos, o Botafogo teve apenas um escanteio, o PSG teve 10, o PSG teve 90% de acerto de passes, o PSG teve quase 80% de posse de bola. Normal, irmão, normal. Ataque contra a defesa, o time mais forte contra o time mais fraco, a gente sabe que acaba acontecendo isso. E quando eu estou falando de time mais fraco, eu não estou esculachando o Botafogo, não. Não estou esculachando, não. O Botafogo foi para lá ciente do que era o jogo. Não é porque o PSG perdeu que vai falar que o time era fraco. Agora, é, eles tomaram um baque. Porque vai ter muita gente falando que os europeus não estão levando a sério a Copa do Mundo. Bom, mas uma derrota dessa do campeão da Champions, um sul-americano, mal, pro ego do europeu, por isso é uma porrada. Ué, o Luiz Henrique, treinador do PSG, não falaram que ele estava fazendo a Copa do Mundo como colônia de férias? Os jogadores treinavam de manhã e à tarde, toda livre, à noite toda livre, para ficar com a família, para jantar. Ou seja, como se estivessem na França. Se prepararam para o jogo contra o Atlético de Madrid, que era outro europeu, ganharam de 4-0 e foram agora a colônia de férias. Ué, não foi isso? Desconcentra. Ah, mas não está levando a sério? Beleza. Se não está levando a sério, essa derrota, tanto faz, tanto fez. Ah, perdemos, daí a gente não está levando a sério. Não sei o que o treinador falou, não sei o que a imprensa está falando, mas se os europeus não estão levando a sério, vamos esquentar para isso. Não, isso aí. A gente poupou, tiramos 4, 5 jogadores, Dembélé não estava, Marquinhos não estava. Vai se falar essas coisas. Só lembrando, o time do PSG é forte. É um time novo, é um time para 4, 5 anos, é um time forte. Agora, não acha que, por ser europeu, por ter bons jogadores, o juiz vai apitar, a bola vai rolar sozinho e vai fazer o gol a hora que quer. Tem que lembrar, apesar do Brasil ser uma zona, ser um puteiro, ser uma bagunça em quase todos os sentidos, em quase todas as áreas, aqui jogador ainda brota de tudo quanto é canto. Apesar de fazerem tudo para o futebol brasileiro ficar uma merda, porque o futebol brasileiro não produz mais lateral, o futebol brasileiro não produz mais meias de criação, produz muito pouco centroavante. O futebol brasileiro hoje só produz jogadores de ponta com a perna invertida. Um ou outro volante. Mas o principal, que era a característica do futebol brasileiro, que é o homem de criação, o futebol brasileiro não tem mais, não cria. Uma pena. Se você pegar os principais times, o meio de criação do Flamengo é o Arrascaeta, do Fluminense é o Arias, do Botafogo é o Savarino, o do Palmeiras que ainda é o Veiga, quando joga. Mas tu pega em outros times é a mesma coisa, é só um estrangeiro. Então, amigo torcedor do Botafogo e brasileiro em geral, lógico, tiveram condições para esse jogo, temperatura, é, time do Paris Saint-Germain pouco poupado, final de temporada. Agora, final de temporada. Queria ver só uma coisinha aqui. É, a Champions, hoje é dia 20. Estou gravando dia 20/6. Não se passou um mês da final da Champions. Foi dia 31 de maio, aniversário do meu pai.
O PSG meteu 5-0 no Inter de Milão. Ou seja, 20 dias aí, 19 dias. Há 19 dias, meteu 1-0. Deu para dar uma relaxada, tranquilizada. Joga contra o Atlético de Madrid na velocidade legal, mete 4-0. Ué, o PSG não pode arrumar desculpa que perdeu para o Botafogo, porque tá no final de temporada, irmão. No final de temporada ele voou. O jogador mais velho do PSG tem 31 anos, que é o Marquinhos, e nem jogou. A média é baixíssima. Gás eles têm, porra. Então, irmão, a vitória do Botafogo foi monstruosa. Monstruosa. Jogou dentro de um padrão, dentro de uma tática, respeitou a sua tática. Era o que dava para fazer, até sem conhecer muito de contato com o PSG. Talvez, em outras situações, o Botafogo seja um pouquinho mais ousado, mas, mesmo assim, irmão, mesmo assim, se alguém falar qualquer coisa contrário ao que o Botafogo fez, é um mal amado, irmão. Ele está sendo pago por alguém para desmerecer. Não é possível. A vitória do Botafogo, independente de qualquer porra que se fale, qualquer coisa que se fale, foi grandiosa. Ah, os brasileiros vão ganhar sempre, dos europeus. Essa campanha dos brasileiros vai ser épica. A gente não sabe. A gente não sabe. Ainda temos mais um brasileiro que vai jogar contra o europeu, o Flamengo, contra o Chelsea, um time forte, pode perder. O Chelsea é o favorito, como o PSG era o favorito com o Botafogo, o Chelsea é o favorito contra o Flamengo. E aí, se passar de fato, se for para as oitavas de final, pode ter confrontos de novo, né? Então, cara, é espetacular. E aí, levando por esse lado, do jeito que está hoje, do jeito que está hoje, teríamos, numas oitavas de final, Palmeiras e PSG e Botafogo e Inter Miami. Teríamos Palmeiras e PSG e Botafogo e Inter Miami. Uma possibilidade enorme do Botafogo avançar para as quartas de final. Porque o Inter Miami é inferior ao Botafogo. Apesar do Messi, é inferior. A defesa é fraca. Eles jogam muito espaçados. Então, essa vitória em cima do PSG abriu um caminho monstruoso. Porque vai pegar um time mais fraco. Não vai pegar o Palmeiras. Eu até estava falando, porra, pegar o primeiro contra o segundo colocado, tem um Brasil e Botafogo, tem um Palmeiras e Botafogo, que aí teremos um Brasil um time nas quartas. A coisa não aconteceu assim. Mas a gente pode ter um brasileiro nas quartas e pode ser o Botafogo se continuar assim. Porque a tendência é que o Botafogo pegue o Porto ou o Inter Miami. Acredito eu. O Palmeiras não vai perder pro Inter Miami. Então, irmão, qualquer coisa que se fale é pouco pro feito do Botafogo. Tem que continuar, né? Mas, irmão, já foi uma boa de uma resposta na soberba de muitos comentaristas brasileiros e na soberba dos europeus em relação ao futebol. A desdenhada, irmão, não me vem com papo que a Copa do Mundo de clube não vale nada. Se os europeus acham isso, o problema não é nosso. Vou dar um exemplo. É igual a Libertadores da América. Teve um período que a Libertadores da América, os brasileiros cagavam para a Libertadores da América. E aí os argentinos ganharam uma porrada, chilenos, uruguaios. E o Brasil não ganhava nada.
A culpa era deles? Não, a culpa era nossa que não dava devida atenção à Libertadores. Quando o Brasil começou a dar atenção, o Brasil começou a ganhar. Eles ainda estão na frente. Os argentinos ainda estão na frente. Mas é porque o Brasil não dava atenção. Mas aí a culpa não era deles, a culpa era nossa. É a mesma coisa. Se os europeus não querem dar atenção, foda-se. Agora, irmão, que esta derrota mexeu com o ego dos times europeus. Isso você pode ter certeza que mexeu. Isso você pode ter certeza. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.